Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é aquele episódio em que a gente interrompe um pouquinho os conteúdos teóricos, as novidades, as novas parábolas, mitos, e a gente dedica um tempinho para conversar. Eu tenho procurado, tenho tentado acompanhar as mensagens deixadas, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas assistem ao episódio no dia em que ele é colocado no ar. E a gente vai adequando as gravações nos nossos momentos em que a gente tem um tempinho e a gente vai acompanhando ao longo das semanas, ou da semana ou das semanas. Então, antes da gente preparar, eu sempre dou uma olhada lá para ver se alguém me deixou perguntas. Eu tenho recebido muito estímulo, vocês têm sido muito generosos e carinho, muitas palavras de estímulo, muita gente dizendo que está fazendo bem acompanhar o programa, que os convites para reflexão, para o autoconhecimento têm feito bem para as pessoas, e isso é muito gratificante, não tem nada mais profundo que toque em nossa alma do que a gente receber uma fala dessa de um irmão de jornada, de um companheiro que nos acompanha, uma companheira que compartilha com a gente um pouquinho do que tem visto, vivido a partir dos nossos encontros. Então, eu aproveito esse momento para deixar meu agradecimento. É muito bom mesmo receber, porque é como se a gente pudesse estar juntos, não é? No mesmo caminho, aprendendo junto, se transformando junto. Então é bom quando a gente está no caminho e a gente fala: olha, eu também gostei, sabe isso aí que você estava falando faz sentido para mim. É como se a gente se unisse. É como se a gente sentisse que estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo passo, e isso é bom. Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de falar e não ser significativo aquilo que a gente traz, ninguém encontrar uma finalidade para a própria vida, porque o nosso objetivo aqui é essa troca, nosso objetivo é que a gente compartilhe. Então, eu agradeço pelo tanto de carinho que vocês me deixam nas mensagens, no chat, de coração. E aproveito para fazer um pedido, que é conversem mais a respeito daquilo que a gente tem falado, deixem seu ponto de vista, vocês fazem isso também, mas façam perguntas, tragam alguma reflexão para que a gente possa fazer, porque esses encontros que a gente deixa a cada 4 teorias, a cada 4 encontros, a gente põe um de perguntas e respostas. E às vezes a gente recebe bastante comentários e falta perguntas, então eu fico aqui hoje sem saber muito bem o que fazer se eu não encontro perguntas para responder. Então, façam perguntas, provoquem, me coloca aí para pensar, para poder atender vocês. Eu estou aqui para isso, para que a gente possa realmente fazer essa troca. Eu destaco hoje a Tatiane Machado, porque ela fez uma pergunta quando a gente falou sobre o joio e o trigo. Então, eu vou passar, o que que eu vou fazer? Eu vou passar pelos últimos 4 encontros, o episódio 6, 7, 8 e 9, e a gente dá uma recapitulada, dá uma lembrada aí nos temas que a gente falou, e já que eu não tenho perguntas para os outros, esse aqui eu tenho, encontrei uma pergunta que a Tatiane Machado me fez. Ela fala a respeito da cobrança e da culpa, né, desse monstro interno que nos atormenta. E ela deixou essa pergunta no episódio do joio e do trigo. Vamos falar um pouquinho sobre o joio e o trigo, depois a gente responde a pergunta. Eu destaquei um slide daqueles que a gente apresentou no episódio 6 do joio e do trigo. Esse trecho está em Jesus, Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, capítulo 8. E a Joana diz assim: encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser
têm dificuldade de superar esses impositivos, disputando, na área das lutas pueris, a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza. Bom, o que Joana está nos propondo? Quando nós falamos sobre o joio e o trigo, a nossa ideia era a gente trazer consciência, essa era a ideia, trazer a consciência às nossas avaliações, aos nossos julgamentos, porque a gente vive julgando. A gente vai olhando, vai analisando e vai julgando. E a gente julga uns aos outros, a gente se julga, a gente julga o patrão, o governo, a escola do filho, a gente julga o motorista que está no outro carro. A gente, o dia inteirinho, a gente analisa o que os outros estão fazendo, falando, e a gente emite opinião, e a gente critica, e a gente aponta, e a gente debate. E a ideia é, isso faz parte da natureza, né? O próprio Evangelho fala para a gente que a gente deve sim analisar, não é também para ficar cego, não posso ver o que o outro está fazendo. A gente deve sim analisar o que os outros estão fazendo para aprender a respeito. Não é para criar fofocas, para fazer intrigas. É para que sirva de modelo para a gente, para que a gente aprenda a partir do que a gente observa lá fora, né? O joio e o trigo, a ideia do episódio 6 foi a gente conversar a respeito desses julgamentos, a respeito dessas análises que a gente faz, levando em consideração que quando eu faço uma análise ou um julgamento, eu trago na minha fala conteúdos meus, histórias minhas, experiências minhas. Então, por isso que a gente fala aquela frase, quando João fala de José, João fala muito mais de João do que do próprio José. Ou seja, para eu emitir um julgamento, eu vou ter que refletir, pensar, avaliar, ponderar. E eu faço isso baseado em quê? Baseado em mim, baseado nas minhas crenças, baseado nas minhas informações, naquilo que eu tenho nas mãos, baseado nos meus interesses, baseado nas minhas experiências passadas. Então, eu preciso trazer consciência que quando eu vou ficar tentando separar quem é do bem e quem é do mal, que eu me lembre que eu só tenho condição de fazer isso a partir de mim. Eu não tenho condição de fazer isso a partir do ponto de vista de Deus. Eu não tenho ainda um ponto de vista de Deus. Não consigo pensar Jesus, eu ainda não estou lá. Então, que a gente seja mais complacente, mais compassivo com os nossos julgamentos. Que a gente se lembre, é só o meu ponto de vista. Eu não posso dizer que eu sei a verdade, que é assim. E que eu julgo o outro, mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei aquilo que está em mim. Mas eu não sei o que o outro está pensando, eu não sei o que levou ele a estar nesse lugar. Eu não sei que experiências ele teve na vida. A gente não deve se precipitar tanto. Por isso que Jesus falou: não julgueis. E quando a gente analisou o joio e o trigo, a gente percebeu que não precisa ficar procurando como se fosse caça às bruxas, tentando ver quem é do bem e quem é do mal. O joio e o trigo não são do bem e do mal, eles são só diferentes. Os dois são produtos da natureza. Os dois são sementes, os dois podem ser semeados, os dois crescem. São produções naturais. Só que eles são diferentes. O problema não está neles. O problema não é o joio e o trigo. O problema é eu achar que é joio, que é trigo, sendo que é joio. Então, o problema está no uso que eu vou fazer, que pode me complicar. Porque se eu plantar uma coisa, colher achando que é trigo, e eu for preparar o meu pão, não vai funcionar. Não porque o joio é do mal, é porque eu pus o joio no lugar errado. É porque eu não prestei atenção que eu estava pegando joio ao invés de trigo. Então, quando a gente for analisar o joio e o trigo, quando a gente analisou a parábola do joio e do trigo, a gente tentou trazer essa consciência. Menos importante a gente descobrir quem é do bem e quem é do mal, porque a gente nem consegue. Mais importante a gente diferenciar, que é um processo psíquico.
Esse sim faz a gente tomar consciência. Então, menos importante é quem é esse, quem é aquele, de quem é do bem, não. O que ou quem é esse, o que e quem é esse. Eu preciso ter consciência da diferença. Eu não preciso emitir um juízo de valor dizendo que esse é do bem ou que aquele é do mal. Eu posso simplesmente separar e tá tudo bem, joio. Vai, ocupar seu lugar na vida, Deus te fez, você tem uma utilidade. Trigo, vai desempenhar a sua missão e pronto. A gente não, a gente fica querendo condenar, sentenciar o que vai acontecer com esse joio, vamos quebrar ele no meio, vamos cortar, vamos sumir com ele. A gente adora cancelar, excluir, execrar. E a ideia é não, tem espaço para todo mundo no planeta. Todos nós estamos em evolução, ou seja, estamos aprendendo. Todos nós temos direito de pensar diferente. Todos nós temos direito de nos equivocar. E se eu for equivocada em um determinado contexto, eu fizer o papel de joio, achando que eu sou trigo, tudo bem. Não precisa vir uma inquisição correndo atrás de mim e me execrando e me matando. Não precisa. Só separa, Cris, ó, não, não é isso. Você está achando, mas não é. Por que que a gente não consegue conviver com as diferenças? Por mais que a gente levante bandeira falando da que a gente. Não, imagina, eu defendo a pluralidade, a diversidade. Ah, é. E como que você trata o outro que pensa em oposição a você? Ah, eu critico na internet, eu faço figurinha. Ah, então eu tô vendo quanto que a gente adora, suporta, tolera e respeita o diferente. É até a página 2. Então, o joio e o trigo pode ensinar para a gente simplesmente essa diferenciação. Eu posso simplesmente dizer, olha, menos importante quem está certo e quem está errado. Vamos só entender o que cada um está falando. E aí a gente consegue entrar num acordo. Porque esse está defendendo uma coisa, aquele está defendendo outra. Eu não preciso ver quem é do bem e quem é do mal. Eu só preciso me certificar de que são diferentes. E aí a gente pode negociar, você está achando que isso é mais importante, o outro acha que aquilo é mais importante. Será que a gente consegue fazer um meio termo? Como que a gente consegue agregar sem se matar? Então, fica aqui esse apelo, e foi essa a intenção no episódio 6 do Joio e do Trigo, é que a gente desmistificasse um pouco esse olhar que nós temos de detetive e de inquisidor, que a gente precisa sair correndo atrás e ver quem pensa diferente porque é do mal, precisa ser cancelado. Não, vamos conseguir deixar que o outro seja diferente. Não estou compactuando com o mal, porque o mal, ele é mal e ele precisa ser o quê? Ele precisa ser tratado. Se for um problema que é caso de polícia, é a polícia que vai tratar, ou é o juiz que vai tratar, ou é o psiquiatra que vai tratar, ou é o dirigente do centro espírita da igreja que vai tratar. Então, é diferenciar no sentido de vamos entender o que está acontecendo para saber qual é a melhor decisão. E não a gente saindo como perseguidor, querendo dizer quem é certo, quem é errado, e perseguindo mesmo, né? Colocando na internet, acabando com a vida das pessoas. E a Tatiane fala nesse episódio, em algum momento, ela identificou isso nela, que ela se cobra, que ela se culpa, né? E a gente pode fazer isso internamente também, Tatiane, usar essa mesma diferenciação e ir para um diálogo interno. Por que que eu me cobro tanto? Quando que eu tenho razão? Vai diferenciando, sabe? Que nem o novelinho de lã, que tá tudo, todas as lãs lá de todas as cores, e a gente vai com cuidado, paciência, separando as linhas. Olha, aqui fez o novelo do azul, aqui tem o novelo do bege, esse aqui é o novelo do outra cor. Então, é a gente fazer isso com os nossos conteúdos internos. Tem horas que eu vou precisar sim me cobrar, mas não no sentido ruim, é no sentido de, Cris, você já não se prometeu quantas vezes que você ia voltar a ler porque você se distanciou dos livros e você sabe que isso te faz bem? É uma cobrança que nem se fosse uma mãe cobrando um filho para o bem dele. Isso é válido. Então, quando eu vou separando, eu vou vendo o que tem sentido ser cobrado, o que não tem. Agora, eu vou cobrar coisas de mim que eu não sou capaz de dar? Que eu não tenho condição de oferecer? Então, eu não posso fazer essa cobrança de mim mesma. Então, eu vou diferenciando. Ah, isso tem cabimento eu cobrar.
Isso não, isso eu estou sendo cruel comigo. Como que eu vou cobrar que eu não posso errar? Ô, louco, vou ser infeliz pro resto da vida, porque eu vou errar. Então, quando eu vou separando as minhas cobranças, faz uma lista, Tatiane, de tudo que você se cobra. Conversa com item por item, para ver se tem cabimento aquilo, se tem lógica, para ver o que você deve fazer a respeito. Ah, isso é uma boa cobrança, eu vou pôr em prática. Isso aqui é um absurdo. Essa cobrança aqui ninguém é capaz de fazer, então joga fora, abre mão, se libera. Não vale a pena, para. E eu só consigo tomar decisão do que fica e do que sai quando eu faço isso. Quando eu pego tudo, separo, analiso, coloco ali na mesa, faço uma lista e aí eu posso conversar com aquilo para ver o que tem cabimento e o que não tem. Então, acho que esse processo de diferenciação é um processo bem interessante para a gente, que serve, que a gente aprende com a parábola do joio e do trigo. Quando Deus vai fazer essa separação, né? A separação é simplesmente uma tomada de consciência do que é isto e do que é isto, do que é aquilo. Não é uma perseguição para ver quem é do bem, quem é do mal, quem merece viver, quem merece morrer, que nem a gente já fez lá no passado nas inquisições e holocaustos da vida. Hoje não. Hoje é separar para conhecer melhor as partes separadas e para entender que papel é de cada um, que função é de cada um, como é que a gente ajunta de um jeito que é negociado, é essa a intenção. Então fica aí essa provocação, quem ainda não viu, o episódio 6 do Joio e do Trigo está aí disponível e a gente conversou um pouquinho a respeito disso, da diferenciação e da desconstrução dessa perseguição daquilo que é do mal, daquilo que é do bem. Engraçado porque sempre o mal é o do outro, né? Eu estou no grupo do bem, o do mal é o grupo do outro, e aí o outro fala a mesma coisa, para ver que a gente está perdido nisso, não é esse o caminho. Bom, depois a gente foi para o episódio 7, em que a gente falou de uma lenda, de um conto, de uma mitologia que é da Índia, hinduísta. Shiva e Shakti. E a gente trouxe nesse episódio essa história, né, do yin e yang, da ânima e do ânimos, do feminino e do masculino. Não como gênero, como estado, seja lá o que for, como identidade, não. Como forças do ser, que estão presentes em todos, no homem e na mulher. Então, como forças arquetípicas. É assim que a gente abordou. Então, nós falamos que Shiva, esse masculino, a gente apresentou ele como uma força de destruição, né? Então, ele é um destruidor e criador. A gente associou ele com o self e a sombra, porque é esse mais profundo nosso. Porque quantas vezes a gente sabe que precisa passar por uma situação difícil, o ego não quer sofrer. O ego só quer vida boa aqui. E o self é capaz de falar, não, se eu preciso, eu vou passar. Daí a gente fala assim, nossa, por que que eu, ao reencarnar, eu entrei na fila dos pobres, dos sem saúde, seja lá do que for? É porque quem estava lá na fila era o self, ele sabe escolher o que é bom. Enquanto que o ego fica tentando selecionar sua parte fácil, confortável, né, e gostosa. Então, a força de Shiva, desse masculino, é uma força que destrói para renovar. Não é destruição para acabar, para aniquilar. Não é nesse sentido negativo, de gerar prejuízo e tchau. Não. Ele destrói para recriar. Ele destrói para reconstruir. A gente associou ele com vencer a ignorância, com buscar a conexão com Deus e com olhar para dentro. Depois vai ter que ir lá olhar, quem ainda não viu a aula, para ver com detalhes isso. E Shakti, que era o feminino, a força arquetípica feminina, a gente associou como a energia que movimenta, né? É uma força, a gente associou com o ego. Então, o self fala o que precisa ser feito e o ego corre para executar. A gente falou sobre experiências que desenvolvem crescimento, empoderamento. Nós falamos que a gente, por essa força de quem põe a mão na massa, de quem corre atrás, a gente acaba vencendo, enfrentando os desculpismos, a vitimização e a procrastinação. Teve alguém também, não me recordo agora o nome, que me perguntou sobre a procrastinação. E é isso, a procrastinação é essa paralisação, é eu ficar estagnada.
Cadê a energia que dá movimento à vida? É essa energia Shakti. É a energia que me põe em ação, que me põe em purificação. Porque o que que é purificar? Se eu tenho um vaso com água suja e eu abro uma torneira de água limpa, eu vou purificar a água do vaso, porque a água vai entrar e vai empurrar para fora as impurezas. Então precisa desse movimento, né? Precisa de ação, precisa de dinamismo. E Shakti vem e dá o direcionamento. Isso precisa ser quebrado, aquilo precisa ser feito. Shiva, melhor dizendo. Shiva vem e faz essa escolha maior. Isso precisa ser quebrado, aquilo precisa ser construído. Shakti vem e faz acontecer. Olha que lindo, né? O masculino com o positivo, o masculino com o negativo, unidos dessa forma, em que os dois se complementam. Um dá o direcionamento, o outro põe energia para acontecer. Um decide o que e o outro explica o como, né? Bom, dessa aula 7, que a gente falou bastante sobre a transformação, eu destaquei um slide que está lá no Homem Integral, capítulo 4. Joana de Ângeles diz: é necessário, portanto, que se dê a transformação e a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico do ultrapassado. Ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob seu domínio. A incessante transformação vigente no cosmo tudo altera a cada instante. E o vivo de agora está morto logo mais. O dominador torna-se vítima, o corpo se dilui, os objetos passam de mão. Então, como a aula, o ponto principal da aula do episódio 7, Shiva e Shakti, era a transformação, nós trouxemos essa fala da Joana de Ângeles para nos lembrar que na vida tudo é transitório, tudo passa. E a gente precisa ter consciência de que esse mundo é um mundo da transformação. Veja que na Terra não tem nada paralisado, nada aqui fica para sempre. E, no entanto, quando eu digo nada daqui fica para sempre, não tem nada que some e desaparece, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma, não é? A gente já sabe disso, é lei da ciência, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa aula veio nos lembrar a respeito disso, para a gente não ficar preso em paradigmas, em crenças disfuncionais. Ai, na minha casa sempre foi assim. Ah, mas eu faço isso desde que eu sou não sei das quantas. Ah, mas é o único jeito que eu sei de fazer é esse jeito. E aí vem essas duas forças que se complementam e chacoalham toda a nossa vida para mostrar o quê? Tem coisa que precisa acabar para que ela possa se renovar melhor. E precisa desse dinamismo. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente faz isso por livre-arbítrio. Então, a gente faz uma análise e a gente chega à conclusão que precisa tomar alguma providência na vida. E a gente faz acontecer. Shiva analisa, percebe que tem algo que precisa ser feito, que tem que ser mudança, alguma coisa vai ter que ser destruída para que outra apareça. Shakti vem e põe isso em andamento, em movimento, para que isso seja concretizado, para que isso seja transformado. E ótimo, a vida vai fluindo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Outras vezes, Shiva fala, tem que ter essa mudança. Precisa terminar isso para começar uma nova coisa. E a gente fala assim, ai, não, ai, tá louco, vai dar muito trabalho, nossa, que medo, não sei fazer. E a gente dá uma de, né, fingindo que não viu, disfarça e não aceita esse chamado de Shiva. Então, o Shakti não vem para gerar a movimentação. Porque, veja, Shiva me assopra, precisamos renovar. Se eu aceito, eu libero a energia psíquica. Eu libero o Shakti para vir e me ajudar por isso em ação. Quando eu escuto esse meu espírito falar, precisamos mexer com isso, tem coisas que precisam ser renovadas, e eu falo, nossa, mas vai dar trabalho, não sei, que medo.
e eu não aceito, eu não permito que a energia psíquica trabalhe me ajudando. Eu interrompo aquilo. O que que acontece? Acontece que na vida nada se interrompe, a lei do progresso não permite interrupção. Então, com o tempo, o próprio progresso vai atuar e vai não me fazer mais convites. Ele vai me impor. Por exemplo, chega uma doença. Eu perco, sei lá, levo um tombo financeiro. Tenho uma perda de alguma pessoa que eu amo. Nessa hora, eu não tenho mais escolha, porque aconteceu. A doença está aí, a crise financeira está aí, a perda de um ente querido está aí. Não tem como eu falar, ai, não, difícil, com medo, melhor não. Eu vou precisar enfrentar. Então, quando a gente, por isso que a gente fala no Espiritismo, né? Ou vai pelo amor, como é que é? Vai por amor ou vai pela dor. É isso. Ir pelo amor significa eu aceito, eu agradeço, tudo aquilo que eu tiver de inspiração para o meu crescimento, eu vou, por livre e espontânea vontade, aceitar. Agora, quando eu resisto, estou acomodado, não quero sair da minha zona de conforto, a vida me arranca. E ela me arranca sempre me dando um tranco, né? Me dando umas chapuletadas. Aí dói. Então, não foi pelo amor, pela consciência, pelo livre-arbítrio, acabou indo pela dor, pelo sofrimento, por alguma coisa que passou. O fato é que a gente não consegue escapar disso, de Shiva e de Shakti. A gente sempre vai ter algo melhor para ser feito e a gente sempre vai ter oportunidade de uma energia que me ajude a pôr isso em ação. Basta que eu seja, que eu aceite, que eu me entregue a essa lei divina e que eu participe, que eu seja flexível, né? Não resistais ao mal. Que mal? Esse que me faz doer, que me faz crescer, que me faz aprender. É nesse sentido, né? Não resista, vai, deixa a dor chegar, deixa o sacrifício, isso vai te fazer crescer. Então, a proposta dessa aula 7 é essa, é que a gente se lembre que tudo passa, que a gente vem aqui para. É um laboratório a Terra. A gente vem para misturar componentes, a gente vem para saber como funcionam as coisas. É um laboratório imenso, químico, físico, psíquico, emocional. Então não dá para a gente ficar parado esperando que as coisas se resolvam por si e que Deus faça as coisas. Ele vai fazer. Ele vai fazer com que você se movimente. É a única forma que a gente tem de crescer é essa, é estar em movimento, é estar andando, é estar usando o livre-arbítrio para aprender, crescer, evoluir. Então, que a gente aprenda que a transformação leva ao progresso. Se a gente sabe como fazer, está prestando atenção, se dedica, aproveita a oportunidade. Depois a gente falou sobre, no episódio 8, a gente fala sobre, Joana de Ângeles fala no Momentos de Consciência, sobre a busca, sobre a própria consciência. Então, essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios do supérfluo e da desilusão. O amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência e esta propele para a verdade e a vida. Esta consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. É força que os propele, porque nascida nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Bom, deixa eu olhar aqui. Ah, sim. O 8, sim, são as 10 virgens. O 9 que é a figueira seca. Tá, então, as 10 virgens. O que que a gente falou sobre, vou até anotar aqui, no 9 é a figueira seca, que foi a última que a gente falou semana passada. Figueira seca. Então, as 10 virgens, a gente, para falar dela, nós falamos sobre tomada de consciência, não só tomada de consciência, se manter consciente. Porque no começo da parábola, quando as 10 são convidadas para o casamento, que é a união, né? A união com o divino, é o convite de Deus, né, para o casamento, ou seja, a gente de verdade, nosso espírito, nossa alma, estar em comunhão
com Deus, com Jesus, com o sagrado, com o divino, as 10 quiseram. Então, tomada de consciência, isso é bom, é isso que eu quero para minha vida, as 10 tiveram. As 10 se prepararam, pegaram a lamparina, se vestiram para a união, para o casamento. Então, as 10 estavam conscientes do que é importante, né? As 10 souberam escolher. Muitas vezes, no próprio Evangelho, Jesus narra outras histórias, por exemplo, quando ele pede para que naquela parábola do festim das bodas, quando ele pede para os seus serviçais, vão, convidem, e muitos não quiseram vir. Então, não estavam conscientes de que aquilo era um convite que não se recusa. Imagina Jesus convidando, você vai falar, sabe o que é? Eu tenho outra coisa para fazer. Não. Então, a parábola do festim das bodas mostra isso. Eles foram, uns estavam preocupados com a casa de campo, outros estavam nos seus afazeres, nos seus negócios, outros estavam ocupados com outras tantas coisas. Então, não tinham caído a consciência de que aquele convite era importantíssimo. No caso das 10 virgens, elas estavam conscientes. Então, elas escolheram abrir mão de tudo para buscar a conexão com Deus. Só que a diferença, e aí que Jesus tenta chamar a atenção na parábola, é que das 10, 5, na hora do vamos ver, 5 somente é que estavam preparadas de fato. Então, a gente pode até dizer que é como se fosse um estágio. Joana de Ângeles fala de consciência de sono, consciência desperta e consciência cósmica. Então, na hora que Jesus, né? Porque o príncipe lá que vai casar, a gente associa com Jesus. Na hora que o noivo abre as portas e fala, entrem, só 5 entraram. Só 5 estavam na consciência de cósmica. Então, vamos resgatar as consciências das que a Joana explica. Consciência de sono. Na verdade, ela amplifica um pouco mais, eu vou resumir em 3. Consciência de sono. Eu desatenta. Eu estou preocupada com as coisas da terra. Eu tenho coisas aqui para conquistar, para aprender, para viver, para desfrutar. E seu lado espiritual? Hã? Ah, então vou na missa uma vez por semana, sabe? Consciência de sono é quando você não está prestando atenção na vida. Quando você não presta atenção na vida, você mistura as coisas e ao invés de se lembrar que isso aqui é uma experiência carnal para a evolução do espírito, a gente acha que tudo que existe é aqui na Terra. Então, consciência de sono esquece que é espírito que está aqui para evoluir e fica como se fosse assim, olhando para o próprio umbigo, curtindo as coisas da Terra. Consciência de sono. A pessoa que vive só para a matéria, só para o próprio umbigo, que só curte as coisas aqui, não usa a terra para crescer em espírito, tá dormindo, tá dormindo. Lá no Evangelho, desperta, ó tu que dormes, é isso, presta atenção. Tem coisa na terra que é maior do que a própria terra, a gente vem para cá como meio de evolução. Quando eu não estou prestando atenção nisso, consciência de sono. Chega uma hora que a gente desperta. Nossa, entendi tudo. Preciso me dedicar mais ao meu espírito, preciso dedicar tempo para estar em contato com Deus, meditação, vou estudar mais, vou frequentar com mais assiduidade os estudos da casa espírita, da igreja, vou me dedicar mais à minha prática da meditação, enfim, acordei. Já é um grande passo. Mas quer dizer, já internalizei, já é maduro em mim, já está no automático, já é minha segunda natureza? Não. Eu acabei de acordar, acabei de aceitar a espiritualidade como um ponto principal da vida, acabei de decidir que eu quero seguir esse caminho. Com o tempo, vivenciando, eu vou internalizando, eu vou me transformando, eu vou me modificando, eu me encho de combustível, de azeite. Eu estou cheia. Agora, não importa a hora que Jesus me chame, eu estou pronta, porque aquilo já é meu. Então, a gente pode falar que das 10, as 10 já tinham percebido que
a espiritualidade, os tesouros do céu são mais importantes. Mas somente 5 já estavam no nível de consciência cósmica. Então, consciência de sono, consciência desperta, já entendi, já sei que caminho que eu tenho que ir. Consciência cósmica, quando já está no caminho, já amadureceu, a espiritualidade já foi internalizada. Jesus estava na consciência cósmica. Para casar com Jesus, tinha que estar lá. Então, das 10, 5 estavam preparadas. 5 estavam em condição, já tinham internalizado o cristianismo a ponto de falar: posso entrar em comunhão com Jesus. Era Paulo no final da vida, né? Quando ele fala: já não sou eu, né? É o Cristo que vive em mim. O que que ele quis dizer? Primeiro ele fez a escolha. Primeiro ele era consciência de sono e saiu perseguindo o cristão. Aí um dia acordou, escamas caíram dos seus olhos e ele falou: pronto, é isso que eu quero. Acordou, consciência desperta, vai, trabalha, tenta, vive, internaliza, vivencia, passa o tempo. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, consciência cósmica. Então, quem estava nesse nível 5 das 10 virgens? É isso que Joana nos traz, que é essa busca que surge nos momentos de consciência, né? Que a gente precisa, daí a gente vai saber diferenciar o que é supérfluo, o que é desilusão, daquilo que é verdadeira necessidade. Aí a gente vai fazer saber escolhas que nos levam ao realmente à conexão com Deus, né? Bom, e por fim, a nona aula, episódio 9, que a gente falou da figueira seca, que foi o último, né, antes dessa. Lá no livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles fala: o bom aplicador, aquele que faz aplicações, né, financeiras, além dos juros que recebe, experimenta o júbilo da realização, a imensa alegria do serviço, exteriorizada no bem-estar que proporciona. Vou parar aqui, depois eu leio o resto, porque só essa frase já é maravilhosa. O que que ele fala? Quem de fato, você é um empresário, você é uma empresária, eu vou investir em algo, vou construir, vou criar, vou empregar pessoas. O que é bom mesmo, ele não está olhando só o lucro que ele vai ter do investimento que ele vai fazer. Ele está consciente de que ele vai se realizar. Olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, olha quanta gente eu impactei. Ele está consciente de que ele vai ter alegria de trabalhar. Aí ele acorda porque ele precisa fazer o negócio dele engatar. Com alegria ele vivencia aquele dia a dia. E aí no final ele tem um bem-estar. Então, olha que bonito. Às vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai trabalhar para ganhar dinheiro. É isso. O que Joana está falando? Aquele que é um bom aplicador, aquele que sabe como usar os recursos da terra, seja para empreender, seja como funcionário, seja como autônomo, não interessa, levando para o lado profissional. Aquele que é um bom, ele não se contenta só em produzir para receber dinheiro. Ele aproveita o passo, ele aproveita a jornada, ele aproveita a experiência. Então ele se sente realizado, ele vai receber o lucro, ok? Mas ele se sente realizado com a conquista, ele se sente alegre no dia a dia por estar convivendo com as pessoas, ele se sente com um bem-estar, ele chega no final do dia: estou esgotado, e briguei, precisei exigir tudo certo, mas lá dentro, uma sensação de bem-estar, fruto de algo que eu estou fazendo com alegria e que me realiza. O dinheiro é o menos importante. Então, quando a gente fala, deixa eu terminar de ler. Ninguém tem coisa alguma no mundo. Ops. Ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob seus domínios. Eu já tinha lido, né? Não, gente. Então, ó, é só esse primeiro trecho mesmo. Esse daqui é a repetição. Esses Ctrl+C, Ctrl+V, né, dá nó na minha cabeça. Essa aí me pegou hoje. É só esse trecho mesmo que eu queria destacar. Quando a gente fala da figueira seca, a gente fala assim: não basta dar fruto. Se bem que aquela nem isso. A gente explorou o quanto que uma árvore, ela precisa ser inteira. Ela precisa oferecer o todo.
Então, uma verdadeira árvore, ela não só dá frutos, ela dá sombra para alguém que estiver cansado descansar embaixo da sua sombra. Ela agasalha ninhos. Passarinhos podem procriar e cuidar das suas crias nos seus ninhos. Ela embeleza, porque é linda uma árvore. Ela gera flores, ela gera perfume, além dos frutos que ela oferece. E a gente é árvore e deve ser árvore. O que Jesus está dizendo? O seco, nesse sentido, é quem não usufrui de todas as possibilidades e potencialidades. A gente falou dos talentos. O que é uma figueira seca? É alguém que, por exemplo, nasceu para ser professor, que acho que talvez foi até esse o exemplo que eu dei, mas chega aqui e fala: Ah, eu vou ser professora, aguentar a sala de aula do jeito que está, cheia, né? E as crianças demandando muito para ganhar aquele salário. Ah, não. Ela vai ser uma figueira seca, porque ela é figueira, ela é professora. Ah, mas então se eu vim para ser. Não, eu posso adaptar até, eu posso fazer outras formas, ser professora de outras formas. Mas se eu vim com alma de professora e aqui eu quero fugir porque não me convém, eu vou ser uma professora seca. Eu vou ser uma professora seca. Então, a árvore, ela precisa estar nutrida. Ela precisa gerar tudo isso que Joana fala. Ela precisa exteriorizar tudo isso. Júbilo de realização, alegria de servir, bem-estar por proporcionar tudo o que proporciona. Então, quando eu sou figueira seca, quando eu estou lá aparentemente, mas eu não estou viva naquilo que eu poderia oferecer. Se alguém olha para mim e fala: Olha, tá lá uma médica, uma engenheira, uma cozinheira, só que a hora que você chega e se aproxima, não tem alegria no que faz, não se sente realizada fazendo, não gera bem-estar. É uma cozinheira seca, é uma médica seca, uma advogada seca, é sei lá, uma dona de casa seca. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Você olha de fora, a árvore está ali. Quantas vezes a gente já não fez isso? Foi se alimentar, aparentemente, um banquete. Você começa a comer, a comida não tem gosto de nada, você vê que não foi feito com carinho, que a pessoa estava ali maquinalmente. Cadê a alegria para fazer, para construir um prato? A realização de ter falado: olha, eu servi um alimento para vocês, cadê? Se eu não vier com esse pacote completo, eu sou uma figueira seca. Ou às vezes a gente vai no médico, o médico não olha para sua cara, fica lá escrevendo no computador. O médico não pergunta nada, você narra duas, três coisas insistentemente. Dura 5, eu já fiz consulta que não durou 5 minutos. Durou 3,5. Eu já fiz, eu não estou exagerando. Não deu tempo de falar nada. Eu falei uma frase, foi essa frase que ele pegou, ele já receitou, ele já mandou fazer exame, tchum. Figueira seca. Não me ouviu. Pergunta o que que deu do resultado disso. Não é difícil de saber que ele mais me atrapalhou. Porque ele me desviou do caminho. Eu fiquei uma semana atrapalhando, me atrapalhando para depois ir me consertar. Primeiro eu fui para um caminho que não era para eu ter ido. Se eu tivesse começado a fazer a terapia do, do- da cura antes, teria me ajudado. Demorei para entender o que estava acontecendo porque ele me desviou, porque ele não escutou o que eu falei e já me mandou para um lugar que não era para onde eu devia ter ido. Figueira seca, figueira seca. E assim a gente tem religioso dentro de casa, religiosa dentro de templo, que está ali sem escuta empática, às vezes como hipócrita, às vezes como desencargo de consciência, não é capaz de se identificar com o outro, de se disponibilizar, de ouvir, de orientar. Está ali, ocupando espaço, ocupando cargo, assinando ata, preenchendo aulas, não falta, é assíduo, figueira seca, porque não tem esse alimento, esse azeite, né? Que dá vida, esse combustível, como a gente falou na parábola das 10 virgens. Então, fica aqui essa atenção.
para que a gente não. Porque o que Jesus falou? Corta, vai ser lançada fora. Porque não é verdade. Ela não é real. Não é real. Se eu deveria ser professora e não estou sendo porque eu quis ser médica, porque pega melhor, porque dá mais dinheiro, provavelmente eu sou uma médica figueira seca. Nem sempre. Às vezes eu consigo me readaptar, ser humano é incrível, mas eu posso ser. Então eu nem sou professora e nem sou médica. Figueira seca, corta isso, gente. Corta porque você não vai levar a lugar nenhum. É fake, é fantasia, é ilusão. Corta. Então, Jesus nos deixa esse convite para que a gente mergulhe em nós, para que a gente se conheça e assim a gente possa ser pleno naquilo que a gente faça, não importa o quê, não importa qual área que a gente esteja atuando, a gente vai estar carregado de realização, de alegria, a gente vai querer servir, a gente vai querer criar um ambiente saudável de bem-estar. Bom, vamos fechando aqui, já que eu não tinha tantas perguntas, a gente faz essa aula um pouco mais curtinha e eu espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo, até mais.